Meu amigo Larry Johnson junta-se a nós agora. Larry, como sempre, obrigado por acomodar minha agenda. Vamos primeiro às notícias de última hora. European Union li o trecho com a declaração no Truth Social que o presidente fez quando Alistair estava aqui. Não vou me dar ao trabalho de ler agora, mas o essencial é que o presidente Trump afirma que vai pausar os bombardeios às redes elétricas e às estruturas de energia iranianas por 5 dias para continuar negociações produtivas. Larry, os Estados Unidos estão negociando com o Irã? Juiz, você está sentado. Não quero dizer algo que vá te chocar e te faça desmaiar e cair no chão. Estou sentado. O Trump está mentindo. Certo. Agora, em primeiro lugar, os fuzileiros navais não vão chegar, pelo menos o primeiro contingente da 3º Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais não chega antes de sexta-feira, no mínimo, pode não estar lá até segunda. E então a Semi-Maitopri vem atrás, vai chegar cerca de 3 ou 4 dias depois deles. Portanto, número 1, tudo isso começa, vamos agir amanhã. Ele está ganhando tempo. 2, você não pode descartar que alguns membros da família dele estejam lucrando com isso porque, tão certo quanto o sol nasceu no leste, hoje vamos descobrir que o mercado de ações vai abrir baseado nas notícias positivas do Trump. Então, a manipulação do mercado de ações também, e eles estão tentando fazer o mercado de petróleo parar de enlouquecer, porque os preços da gasolina estão nas alturas nos Estados Unidos. Na European Union paguei 41 dólares por gasolina aditivada de alta octanagem ontem, no noroeste de Nova Jersey. E olhei a comum e estava a 3.099 dólares. Ambas subiram mais de 1,25 dólar em relação a 3 semanas atrás. aqui também. O rapaz que abastece, sabe, em Nova Jersey você não abastece seu próprio carro. Não sei porquê, mas é assim. Mas o frentista que estava abastecendo meu carro me disse que tem que trocar aqueles números várias vezes por dia. Sim, não vai melhorar. Então, sim, não. O Trump está tanto tentando ganhar tempo quanto enganar. Eles vão de novo fazer parecer, sim, estamos tendo conversas positivas e nos entendendo bem, e então, bom, um golpe surpresa. É isso que vão tentar fazer. Vão tentar forçar a abertura do Estreito de Hormuz e vão fracassar. A British Broadcasting Corporation noticiou há cerca de 33 minutos. Acabamos de ver uma atualização das Forças de Defesa de Israel, que diz que está atacando alvos na capital iraniana. Em uma mensagem compartilhada no aplicativo de mensagens Telegram, as Forças de Defesa de Israel dizem que estão atualmente realizando ataques no coração de Teherã. Eles realizam ataques em conjunto, os Estados Unidos e Israel, ou Israel age por conta própria. Não, é totalmente coordenado. Existe algo chamado Centro Combinado de Operações Aéreas. Antes ficava na base aérea Al-Udeid, no Catar. Acho que foi transferido para a base aérea King Fahd, no oeste da Arábia Saudita. Mas sim, é totalmente coordenado. Eles não estão fazendo nada unilateral agora. É simplesmente porque é preciso evitar conflitos entre as aeronaves. Definir onde cada uma está para não abaterem a aeronave errada. Trump perdeu o controle da guerra, Larry? Não. Sim, não ainda vivemos na ilusão de que estamos no comando. Estamos matando civis e continuamos nos dizendo, rapaz, estamos destruindo a força de mísseis deles. Enquanto isso, os iranianos estão lançando no mínimo 3 ondas de mísseis. E não é uma ou duas, é no mínimo mais de uma dúzia. E estão atingindo alvos não só em Israel, mas em vários estados do Golfo Pérsico. Então o Trump foi amarrado às costas de um bronco empinado e não o controla.
O que 5.000 fuzileiros navais vão conseguir lá, Larry? Deixar muitos pais tristes e de luto quando receberem a notícia de que seus filhos morreram à toa. Olha, isso é tão absurdo. Para colocar esses fuzileiros em terra, eles foram pensados para desembarcar em embarcações anfíbias. A única área onde poderiam desembarcar, bem, não existe ao longo da costa sul do Irã nenhum ponto em que esses navios possam chegar a 10 milhas da costa e estar seguros. Eles não estarão seguros. Já vimos que o Abraham Lincoln, o porta-aviões, nem estava tão perto e foi atingido, e é por isso que o retiraram da área imediata. Então, esta é uma missão tola. Se forem transportados pelo Osprey, o Osprey é uma aeronave de rotores basculantes. Inicialmente, ele decola verticalmente, como um helicóptero. Depois, os rotores se posicionam para frente e ele voa como um avião. Ele pode transportar 24 fuzileiros navais, certo? Então, dos 5.000, talvez 2.500, metade, ou no máximo 3.000, sejam efetivamente tropas de assalto terrestre. O restante exerce vários papéis de apoio. Certo, faça as contas. Levaria horas para levar tropas a uma zona de desembarque e haveria oposição. Isso é uma receita para o desastre. Deserto. Qual é o objetivo dele? Se ele fosse sincero conosco, diria para que os fuzileiros navais estão indo lá. Eles vão tentar amedrontar os iranianos para que abram o Estreito de Hormuz. O que, claro, os iranianos não vão fazer, pelo menos não para o tráfego normal. Eles, como Alistair explicou quando você falou com ele, montaram uma espécie de cabine de pedágio. Você paga em yuan chinês. Você pode passar. Sem yuan chinês, você fica fora do Golfo ou não entra no Golfo. Nossa, o petróleo está sendo pago em yuan chinês. Esqueça o petrodólar. Sim, quer dizer, acho que é disso que se trata. Os Estados Unidos tentando manter o controle da economia mundial por meio do dólar, e isso está escapando. Acho que o Trump e seus conselheiros não calcularam direito que poderiam ter essa confrontação com o Irã e assim obrigar todo mundo a sabotarem o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, European Union. Acho que é assim que é visto. Tudo isso é descrito por alguns como um ataque. Isto seria uma tentativa do Trump de atacar e prejudicar a China em relação ao trânsito pelo Irã. Acho que isso é um pouco conspiratório demais, porque essa é a intenção deles. Eles estão atirando no próprio pé. Os efeitos econômicos decorrentes do fechamento do Estreito de Hormuz são: primeiro, haverá uma recessão global. Ela já começou. Só que ainda não divulgaram os números oficiais do governo dizendo que estamos em recessão. Estamos em recessão. Uma recessão global começou. A questão é: quão profunda ela será? Isso vai evoluir para uma depressão global. Muito, muito provável. Os primeiros a sentir isso, a ficar prejudicados, são os países asiáticos. Eles estão correndo para entender como vão conseguir, porque não estão recebendo o gás de que precisam. Certamente não estão recebendo o gás natural liquefeito de que precisam. E os agricultores não estão recebendo os fertilizantes de que precisam. Ou seja, é um golpe triplo ali. E, sabe, os mercados têm reagido. Você lembra da Pam Bondi, quando ela foi depor nos arquivos de Epstein há 4 ou 5 semanas? E ela disse, a bolsa está em 50.000. E todo mundo ficou, como assim? Na verdade, agora caiu cerca de 10%. Está em cerca de 45.000. E é provável.
Não hoje, mas vai cair mais quando perceberem que foram enganados, ou pode haver uma abertura em que os números sobem e depois percebem que o Trump só está nos iludindo. Boom. Continua caindo. Acho que pretexteu sasson seriasto. Os econopas com de certawa, isso com continua caindo. Bem, ainda não chegou a abertura dos mercados em Nova York. Enquanto falamos, são 9h15 da manhã. Os mercados abrem às 9h30. Mas a negociação inicial subiu 1000 pontos por causa dessa história do Truth Social. Há 10 minutos, na verdade 7, a British Broadcasting Corporation relatou a República Islâmica do Irã mantém sua posição de rejeitar qualquer tipo de negociação antes de alcançar seus objetivos na guerra. Por que negociariam com os Estados Unidos depois do subterfúgio que Witkoff e Kushner lhes aplicaram 2 vezes? Eles não vão. O fato é, que os Estados Unidos acabaram por se mostrar pouco confiáveis. E, principalmente se você escuta o Trump, European Union, ele já tomou todas as posições possíveis sobre o assunto. Estreito de Hormuz, tudo. Mas aí vem, vocês têm 48 horas para abri-lo, ou nós não precisamos do Estreito de Hormuz, ou aliados, se vocês não nos ajudarem a abri-lo, são um bando de covardes. E, ele oscila entre extremos sobre isso. Alguns dizem, isso é a arte de negociar dele. Bem, não há arte nisso. Ou se isso é arte, é como uma pintura de Jackson Pollock, em que ele joga tinta na tela e vê o que pega. Então, European Union acho que o plano subjacente aqui é colocar forças militares na região. Não acho que vão tomar a Ilha Karg. Acho que isso é um engodo. Acho que podem tentar tomar uma das ilhas que ficam ali no Estreito de Hormuz. De novo, como você leva as tropas até lá? Porque, como sabe, o Alistair explicou bem todos os recursos. Drones, mísseis, drones subaquáticos, submarinos, mísseis em cavernas na costa que podem ser disparados. Seria, primeiro de tudo, afundariam vários navios dos Estados Unidos ao tentar levar os fuzileiros navais até lá. É mais provável que os fuzileiros se afoguem do que sejam abatidos na costa. E, estando lá, como você os sustenta? As pessoas continuam esquecendo da logística. Por exemplo, uma caixa de munição com cerca de 500 cartuchos pesa cerca de 40 libras. Então, mesmo que cada fuzileiro carregue isso, você pensa, 500 cartuchos. Olha, você pode gastar isso em menos de 1 hora. E depois, recarrega, de onde você vai conseguir a reposição e quanto à comida. O Trump enviou de todas as pessoas o secretário do Tesouro dele. Sinceramente, não acho que esse sujeito saiba do que está falando. Mas quando vi esse clipe que o Chris me mandou mais cedo, esta manhã, você me veio imediatamente à cabeça. Queria que você comentasse. Este é o Scott Bessent em um dos programas de domingo ontem. Chris, corte número 4. Estamos destruindo os mísseis deles, os sistemas de mísseis e as fábricas que os produzem. E agora o general Kane e o secretário Hexet estão liderando uma campanha para destruir todas as fortificações ao longo dos estreitos de Hermosa. Só para deixar bem claro, o presidente está tentando encerrar esta guerra ou escalada aula. De novo, não são mutuamente exclusivas. Às vezes é preciso escalar para desescalar. Quero dizer, ele é um completo tolo. O fato de esse sujeito estar à frente da economia dos Estados Unidos e ser tão equivocado e tão desconectado da realidade. E ele está repetindo o que lhe dizem, porque os mísseis e as fábricas estão no subsolo.
não estamos destruindo isso. Ou, se estamos destruindo, estamos fazendo um trabalho péssimo, porque todo dia há pelo menos 3 ondas de mísseis. Alguns dias, são 4 vindos do Irã que disparam simultaneamente e atingem alvos nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. Ontem, o Bahrein foi simplesmente atacado em grande escala, na sede da 5ª Frota, lá na Arábia Saudita, no Kuwait, no Iraque e depois em Israel. Ou seja, estamos fazendo um trabalho tão bom de destruí-los que eles continuam atirando sem hesitar. Pende. Aqui está seu senador favorito. Ai, meu Deus. Da Carolina do Sul. Meu Deus! É isso que a European Union digo ao presidente Trump. Continue assim por mais algumas semanas. Tome a ilha Karg, onde estão todos os recursos que eles têm para produzir petróleo. Controle essa ilha, deixe esse regime na corda. Acho que ele quer comandar as tropas pessoalmente. Bem, sem ofensa aos meus amigos da Força Aérea, mas, de modo geral, você não quer. O Lindsay é um advogado militar da Força Aérea. Pessoal da Força Aérea geralmente não é muito bom em táticas terrestres. E o General Graham ali está preparando as tropas que fossem colocadas naquela ilha para um desastre. Como a European Union disse antes, é como a Ilha da Serpente, no Mar Negro. Se você lembrar, é uma pequena ilha, sabe? Parece uma costeleta. É uma ilha pequenina, em forma de costeleta, que os ucranianos ocuparam, os russos os bombardearam e os expulsaram. Depois os russos ocuparam e eles foram bombardeados e atacados por drones. Eles saíram. Então finalmente decidiram, sabe, não faz sentido ficar naquela ilha, porque é um bilhete direto para o necrotério. Então, sabe, meu mentor Pat Lang chamou a Lindsay de a velhinha da Carolina do Sul. Ele está errado. Uou! Os Estados Unidos estão perigosamente com pouca munição, Larry. Depende do quê? Se você está falando dos mísseis Patriot Advanced Capability número 3, sim. Quer dizer, na verdade, eles podem já estar esgotados. O mesmo vale para o sistema de defesa terminal de alta altitude. E o que é realmente interessante é que se você listar os elementos de terras raras necessários para produzir armas como Tomahawk ou o míssil conjunto ar-superfície de longo alcance, esses materiais agora estão embargados. A China não nos dá acesso a esses materiais. Mesmo que quiséssemos reconstruir para reabastecer o estoque, a cadeia de suprimentos está paralisada. Está congelada agora porque a China disse: não vamos fornecer o material que vocês usariam para fabricar armas para nos atacar. Não vai acontecer. Gostaria de saber sua opinião sobre os comentários desse general britânico que é ex-presidente. Um ex-comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte, não tenho certeza se ele foi comandante em chefe, mas um alto oficial da Organização do Tratado do Atlântico Norte articulou ontem na televisão britânica as 2 opções de Trump. Chris, corte o número 2. Trump enfrenta 2 opções. Ou ele dobra a aposta, escala o conflito e lança uma operação para derrubar o regime. E isso não se faz sem uma força terrestre extraordinária e massiva marchando sobre Teherã, o que a European Union acha inconcebível. A outra alternativa é Trump dizer: European Union, declarei vitória. Vou me afastar disso. Mas isso não vai enganar ninguém. Trump será humilhado se fizer isso. É bom ver que ainda existe algum juízo na pátria Ramãe. Porque normalmente eles vivem de falsas esperanças e auto-enganação, tentando maquiar o porco e dizer não, é um porco bonito. É só colocar uma peruca loira e pronto. Não, ele está certo. Não existe caminho para a vitória para Trump. A única forma de obter a mudança de regime que eles querem é invadindo o país e tomando-o por completo. No mínimo, seriam necessários 3 milhões de soldados. E se você acha que essa ofensiva vai acontecer sem pesadas baixas, pense de novo. E para isso acontecer,
Trump já terá deixado o cargo antes que consigam reunir uma força desse tamanho, recrutadas, treinadas e prontas para serem enviadas. Mas, de novo, eles não entendem como a guerra mudou no século XXI, e isso foi demonstrado no campo de batalha na Ucrânia. Há 23 anos conseguimos mobilizar 165 mil tropas. Elas se deslocaram para a Arábia Saudita e para o Kuwait ao longo de cerca de 11 meses. Isso começou de fato em fevereiro de 2002. Construímos essa força gradualmente. Eles tinham acampamentos no Kuwait, ou seja, as forças estavam concentradas. Hoje, seriam atingidas imediatamente por mísseis e drones. Não estariam seguras nesse local. Você não tem mais o luxo de ir reunindo tropas aos poucos. Poderíamos fazer isso há 23 anos. Mas não dá para fazer isso hoje. Então a ideia de montar, sei lá, um exército de 1 milhão de homens para começar, e depois onde eles seriam baseados, e você consegue mantê-los seguros até chegar a hora de lançar a operação, é um mundo novo nesse sentido. E, infelizmente, parece que muitos dos planejadores militares em volta de Trump continuam vivendo no século XX. Bem, o principal entre eles é o secretário Hegseth, que continua perdendo credibilidade a cada vez que fala. Quando ele pediu 200 bilhões de dólares ao Congresso para a guerra, disse: "É preciso muito dinheiro para matar os maus." Mas, Larry, 200 bilhões de dólares, hoje não vão produzir munição amanhã? Vão? Bem, Não. Na verdade, European Union, acho que os iranianos European Union vi alguns números outro dia. O gasto de defesa iraniano por pessoa fica em média 108 dólares por iraniano para manter o sistema militar que o Irã tem. Nos Estados Unidos, esse número é superior a 4.800 dólares por habitante. Então, há uma diferença dramática. Os Estados Unidos, que já estavam em 30 trilhões e cujo endividamento subiu para 39 trilhões, estão no caminho de continuar aumentando essa dívida, o que, em última análise, empobrece o povo americano. Estamos nos enfraquecendo por dentro. E Trump se candidatou. As pessoas pensaram: meu Deus, finalmente temos alguém que entende. Não vamos continuar nos envolvendo nessas guerras desnecessárias no Oriente Médio. Não. Trump deu uma reviravolta completa, ou como Annalena Baerbock disse, um giro de 360 graus. Mas ele mudou completamente de posição. E agora ele está encurralado. Porque com o ego dele e o narcisismo dele, ele não consegue admitir que está errado e não admite que agora colocou os Estados Unidos em um aperto total. Ele está ocupado tentando recrutar os europeus enquanto os chama de covardes. Isso faz você se perguntar como ele conseguiu conquistar uma mulher como Melania, porque as técnicas de paquera dele agora são bem desajeitadas. temos ideia do quanto Israel está sendo atingido? Ou não sabemos por causa dos sensores israelenses? Bem, não sabemos por causa dos sensores israelenses. Estão vazando informações de que estão sofrendo danos significativos em várias frentes. Basta olhar. Os iranianos lançaram pelo menos o dobro de mísseis do que dispararam durante a guerra de 12 dias. E naquela houve danos significativos. Agora já vai no 24º dia de guerra e continua. Então eles sofreram danos enormes, particularmente na infraestrutura militar e no porto. Até agora, o Irã não atacou o sistema elétrico deles, deixou isso de fora. Não está claro quanto dano houve em Dimona, mas vimos que os sistemas de defesa aérea israelense e dos Estados Unidos não estão funcionando. Au!
Vou tocar mais um do sujeito da Carolina do Sul, porque isso é loucura. Sabia que o Irã foi responsável pelo 7 de outubro? Aqui está ele, Chris Cutt, número 5. Temos 2 unidades expedicionárias do Corpo de Fuzileiros Navais a caminho desta ilha. Fizemos Iwo Jima? Então podemos fazer isso. Apostaria sempre nos fuzileiros. Não sei se você toma a ilha ou a bloqueia, mas sei uma coisa. No dia em que controlarmos essa ilha, esse regime terrorista, ficará enfraquecido. Vai definhar. E é o seguinte, quero me juntar ao Chris. Quero acelerar rumo à paz. À medida que a guerra for diminuindo, quero que a paz ganhe força. O motivo de a Arábia Saudita e Israel não estarem fazendo as pazes é o 7 de outubro de 2023. O Irã, por meio do Hamas, atacou Israel e interrompeu a normalização. Quero assumir e completar o que Biden começou. Assim que neutralizarmos o Irã, para que nunca mais possa promover outro 7 de outubro, quero iniciar negociações de paz entre a Arábia Saudita e Israel. Neste ano, quero um acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel, normalizando as relações e pondo fim ao conflito árabe-israelense. Já dura 2000 anos e não dá para resolver com o Irã letal. Então estamos a semanas de o regime iraniano deixar de ter a capacidade de impedir a paz. 2000 anos. Ei, isso foi culpa dos italianos, cara. Foram os romanos. Naquela época não havia nenhum iraniano por ali. A Pérsia estava no seu próprio quintal. Vamos culpar os italianos, né? Quer dizer, meu Deus do céu. Ele está totalmente desconectado da realidade e, ainda assim, continua a empurrar esses planos absurdos adiante. E sem qualquer consideração pelo que isso está fazendo aos Estados Unidos, o dano à reputação que eles estão sofrendo por causa do comportamento errático de Trump, somado ao fato de, você sabe, estarmos assassinando crianças. E aí ele volta a espalhar essa mentira de que o Irã é um estado terrorista. Escrevi um texto ontem focado no fato de que vários políticos americanos falam do Irã e de homens bem-bomba. Bem, sabe de uma coisa? Os dados reais, os registros mantidos por várias organizações, mostram que cerca de 90% dos homens bem-bomba são cometidos por extremistas muçulmanos sunitas. Eles não representam o Islã majoritário. E adivinha quais países deram apoio e financiamento a esses grupos? Ah, claro, os Estados Unidos e Israel. Aliás, eles reclamam. Olha, Israel reclamando do Hamas. Israel estava financiando o Hamas. Quer dizer, pelo amor de Deus, isto é, estamos de cabeça para baixo. Lewis Carroll teria de tomar ópio extra para escrever uma história tão bizarra. E os Estados Unidos agora acabam apoiando o Estado Islâmico na figura do presidente da Síria. Ayat al-Hashemi, sabe, 4 anos atrás, estava entre os 10 principais grupos terroristas em número de ataques e de vítimas fatais. Nossa. Larry, muito obrigado. Sei que você está viajando esta semana. Boa viagem. E esperamos vê-lo na mesa redonda da comunidade de inteligência. Nosso amigo Ray McGovern vai participar em breve, nas tardes de sexta-feira.